O mistério em torno da morte chocante de Gene Hackman sofreu mais uma reviravolta. Em um momento dramático no tribunal, Clint Eastwood finalmente quebrou seu silêncio, revelando um detalhe crucial sobre os últimos dias de reclusão de seu amigo de longa data. Durante semanas, a especulação correu solta, com teorias que variavam de causas naturais a algo muito mais sinistro. Mas ninguém estava preparado para a revelação chocante de Eastwood. O que ele confessou? E por que ele está se desculpando? Vamos explicar tudo. As revelações de Clint Eastwood. A morte chocante de Gene Hackman e sua condição ainda mais surpreendente no momento da morte continuam a repercutir em Hollywood e entre os fãs. As suspeitas de crime, ou a falta delas, permaneceram nas conversas por semanas. Mesmo com as autoridades trabalhando para descobrir a verdade, os fãs do outro lado do espectro estão mais convencidos de que havia mais coisas na história do que qualquer um estava deixando transparecer. Bem, até o momento, o amigo de longa data de Hackman e colega astro, Clint Eastwood, entrou na conversa. Os fãs estão convencidos de que, em meio à sua última opinião e homenagem a Hackman, Eastwood pode ter dado pistas sobre o motivo pelo qual o icônico ator apareceu morto em sua casa da maneira mais bizarra possível. Durante todo o seu tempo em Hollywood, e na maior parte de sua carreira, Hackman formou um vínculo com Eastwood, e essa parceria deu origem a alguns dos trabalhos mais importantes na tela da história de Hollywood. Apesar de ser conhecido por sua tendência a ficar longe dos holofotes, reaparecendo apenas para um papel no cinema, Hackman formou uma amizade significativa com Eastwood. De fato, somente Eastwood conseguiu convencê-lo a estrelar filmes, mesmo quando ele queria algo diferente. No reino brilhante de Hollywood, poucas colaborações deixaram um impacto tão profundo quanto a união de Gene Hackman e Clint Eastwood. Essas duas potências do cinema, cada uma delas uma lenda por si só, uniram-se para criar magia na tela de prata. O início da carreira de Gene Hackman e Clint Eastwood é uma história de perseverança, talento e busca incessante pelo sucesso no competitivo mundo de Hollywood. Antes de seus caminhos se cruzarem no icônico filme Unforgiven, os dois atores já haviam conquistado nichos significativos para si mesmos, cada um com uma jornada única que acabaria por levá-los a colaborar. Gene Hackman, nascido em 1930 em San Bernardino, Califórnia, teve um começo humilde. Sua infância foi marcada por uma série de desafios, incluindo um período no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Após sua dispensa, Hackman perseguiu sua paixão pela atuação, matriculando-se na Pasadena Playhouse. Entretanto, sua incursão inicial no mundo da atuação foi recebida com ceticismo. Hackman foi considerado o menos provável de ser bem-sucedido por seus colegas de classe, um rótulo que só aumentou sua determinação de provar que eles estavam errados. Hackman teve um grande avanço na década de 1960, quando se mudou para a cidade de Nova York e entrou para o cenário da Off-Broadway. Seu talento e dedicação logo chamaram a atenção dos cineastas, o que o levou a seu primeiro papel importante no filme Lilith, de 1964. No entanto, foi sua atuação em Bonnie and Clyde, em 1967, que o catapultou para a fama. Interpretando o papel de Buck Barrow, Hackman recebeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Esse sucesso abriu as portas para uma série de papéis aclamados pela crítica, incluindo sua atuação vencedora do Oscar em The French Connection, A Conexão Francesa, em 1971, em que interpretou o detetive corajoso Popeye Doyle. Enquanto isso, a jornada de Clint Eastwood rumo ao estrelato foi igualmente interessante. Nascido em 1930 em São Francisco, Califórnia, o início da vida de Eastwood foi marcado por uma série de biscates e uma breve passagem pelo exército dos Estados Unidos. Sua aparência robusta e presença carismática acabaram levando-o a Hollywood, onde começou sua carreira de ator nos anos 50. Os primeiros papéis de Eastwood foram pequenos, mas sua grande chance veio com a série de televisão Rawhide, na qual interpretou o personagem Rowdy Yates. A série foi exibida de 1949 a 1960, estabelecendo Eastwood como um nome conhecido. Entretanto, foi sua colaboração com o diretor italiano Sergio Leone que transformou Eastwood em uma estrela internacional. Escolhido como o Homem Sem Nome na trilogia dos dólares, a interpretação de Eastwood do enigmático pistoleiro em filmes como Um Punhado de Dólares, Por Uns Dólares a Mais e O Bom, o Mal e o Feio tornou-se icônica. Esses papéis não apenas solidificaram seu status de protagonista, mas também estabeleceram o gênero spaghetti western como um movimento cinematográfico significativo. Com o desenrolar da década de 1970, tanto Hackman quanto Eastwood continuaram a construir filmografias impressionantes. Hackman assumiu diversos papéis em filmes como The Conversation, Night Moves e Superman, mostrando sua versatilidade e profundidade como ator. Eastwood, por outro lado, tornou-se sinônimo de personagens durões e sem noção, principalmente na série Dirty Harry,
em que interpretou o inspetor durão Harry Callahan. Apesar de seus sucessos individuais, os caminhos de Hackman e Eastwood permaneceram separados até o início dos anos 90. Sua eventual colaboração em Unforgiven foi resultado da visão de Eastwood como diretor e de seu desejo de criar um faroeste que desafiasse as convenções tradicionais do gênero. Eastwood, que há muito admirava o trabalho de Hackman, viu nele a escolha perfeita para interpretar Little Bill Daggett, o complexo antagonista do filme. A convergência de suas carreiras em Unforgiven não foi apenas um encontro de duas potências da atuação, mas também um testemunho de sua influência duradoura em Hollywood. O início de suas carreiras, marcado pela determinação e pela busca incessante da excelência, lançou as bases para uma colaboração que deixaria uma marca indelével no mundo do cinema. Foi também na época em que trabalharam juntos em Unforgiven que Hackman se afastou gradualmente de Hollywood. Apesar de seu inegável talento, Hackman sempre se viu afastado dos holofotes, um verdadeiro astro relutante em um setor que prospera com a atenção. Sua carreira é marcada por uma série de escolhas que refletem seu desconforto com a fama, incluindo a recusa de papéis icônicos, como o de Hannibal Lecter em The Silence of the Lambs. No entanto, foi a persistência de Clint Eastwood que trouxe Hackman de volta às telas para o papel de Little Bill Daggett em Unforgiven. Em uma entrevista em 2000, o astro do cinema relembrou como persuadiu seu velho amigo a estrelar o sucesso de bilheteria. Eastwood, então, destacou a relutância de Hackman em aparecer no filme, mostrando como seu interesse estava desaparecendo gradualmente. Ele se lembrou de Hackman dizendo: naquela época, ele estava de mau humor. Ele disse: não quero fazer mais filmes violentos. Estou cansado disso. Já me envolvi com muitos deles. Eu disse que sabia exatamente de onde você estava vindo. Os esforços de Eastwood para convencer Hackman a participar do projeto resultaram em uma atuação que não apenas rendeu a Hackman seu segundo Oscar, mas também fez uma declaração poderosa contra a violência. No entanto, ao contrário do sentimento agridoce desse clipe que ressurgiu, os usuários da rede social ficaram ainda mais imersos em teorias obscuras. Muitos acreditavam que a falta de interesse de Hackman e a crescente necessidade de se distanciar do setor eram mais do que o que Eastwood revelou. Eles afirmaram que isso se deveu a algo mais sinistro. Muitos também acreditavam que esse motivo acabou levando à sua morte suspeita. Jeffrey Epstein entra na conversa nesse ponto, com os fãs do X afirmando que a proximidade de Hackman com o falecido financista em desgraça mostrava que ele estava a par de suas atividades inadequadas com astros de primeira linha. Um usuário postou: por que eu acho que Hackman está morto? Seu vizinho era Epstein, em algum momento. Gene odiava a Wood. Foi por isso que ele se mudou para o deserto. Ele provavelmente estava disposto a cooperar, ou assim eles pensavam. Outro usuário do X compartilhou um sentimento semelhante e sugeriu que Hackman estava escrevendo um livro para revelar todas as atrocidades ocultas de Epstein, que ele supostamente testemunhou. Atualmente, as autoridades concluíram a causa da morte de Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa. Em uma reviravolta assustadora, Hackman sucumbiu a uma doença cardíaca, agravada pela devastação do Alzheimer, apenas uma semana depois que Arakawa foi vítima do raro e mortal Antavírus. A linha do tempo que leva à descoberta das mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa é pungente e perturbadora. No dia 11 de fevereiro, Betsy Arakawa embarcou no que seria seu último passeio. Ela fez alguns recados em Santa Fé, visitando uma farmácia, uma loja de animais e um supermercado antes de retornar ao bairro fechado do casal. Esse dia foi a última vez que alguém teve notícias dela, pois ela parou de responder a e-mails e ligações. Enquanto isso, Gene Hackman, em estágio avançado do mal de Alzheimer, permaneceu em casa, sem saber do desenrolar da tragédia. Sua residência isolada, aninhada na paisagem serena de Santa Fé, ficou assustadoramente silenciosa. Foi somente no dia 26 de fevereiro que os funcionários de manutenção e segurança, preocupados com a falta de atividade, entraram na casa. Lá dentro, descobriram os restos mortais, parcialmente mumificados de Hackman e Arakawa. Hackman foi encontrado na entrada, enquanto Arakawa estava no banheiro, um testemunho assustador de seus últimos dias. Teorias obscuras em torno da morte de Hackman. Pode-se dizer com segurança que a conclusão da polícia sobre a causa da morte da lenda de Hollywood pouco fez para acalmar as crescentes teorias sobre o que de fato aconteceu durante os últimos momentos de Hackman e Arakawa. Os teóricos da conspiração se aprofundaram em seus próprios pensamentos e desconsideraram a causa anunciada da morte. Alguém escreveu no X: os policiais americanos querem que você acredite que a esposa de Gene Hackman morreu de uma infecção viral uma semana antes de ele morrer. E por uma semana, ele deixou o corpo dela apodrecer lá, sem informar ninguém sobre isso. Ele foi encontrado completamente vestido e com seus óculos escuros. Os policiais precisam ser chicoteados por idiotice. Besteira. Desde o início, muitos internautas acreditaram fortemente em crime.
considerando as circunstâncias e o estado da casa de Heckman no Novo México. Uma das primeiras teorias obscuras que tomou conta da internet foi a notória história de Epstein, baseada em um tweet que ressurgiu de uma conta X com o nome de Heckman. A queda de Jeffrey Epstein começou no ano de 2005, quando a polícia de Palm Beach, na Flórida, recebeu uma denúncia que desvendaria uma rede de enganos e exploração. Tudo começou com uma mulher preocupada, que apresentou um relato angustiante, envolvendo sua enteada de 14 anos. A jovem havia sido levada à opulenta mansão de Epstein por uma garota mais velha, sob o pretexto de ganhar algum dinheiro rápido. Uma vez lá, ela foi instruída a se despir e fazer uma massagem em Epstein, pela qual recebeu $300. Esse incidente, aparentemente isolado, foi o primeiro fio puxado em uma tapeçaria de abusos que chocaria a nação. Quando a polícia de Palm Beach se aprofundou no caso, descobriu um padrão de comportamento predatório que ia muito além de uma única vítima. A investigação, conduzida por policiais determinados, revelou que Epstein vinha explorando sistematicamente meninas menores de idade, atraindo-as para sua mansão com promessas de dinheiro e presentes. As vítimas, muitas das quais eram vulneráveis e de origens desfavorecidas, eram coagidas a realizar atos sexuais sob o pretexto de massagens. A investigação policial foi meticulosa e minuciosa, estendendo-se por mais de um ano. Os detetives entrevistaram inúmeras vítimas e testemunhas, reunindo uma narrativa arrepiante de abuso. Os relatos eram perturbadoramente semelhantes, pintando o quadro de um homem que usava sua riqueza e influência para se aproveitar de jovens e vulneráveis. As vítimas descreveram como eram instruídas a se despir e a massagear Epstein, que então levava os encontros a atos inadequados. Algumas vítimas contaram como Epstein usava brinquedos sexuais nelas, enquanto outras descreveram que eram pagas para se envolver em atividades sexuais com sua assistente. As provas contra Epstein continuaram a se acumular à medida que a investigação avançava. Em uma reviravolta dramática, a polícia invadiu a mansão de Epstein à beira-mar, na Flórida, descobrindo um tesouro de provas incriminatórias. Foram descobertas câmeras ocultas em toda a propriedade, sugerindo que Epstein poderia estar gravando suas atividades ilícitas. Além disso, foi encontrada uma grande coleção de fotografias, muitas das quais retratavam as próprias garotas que haviam feito suas alegações. A polícia de Palm Beach, munida de uma montanha de evidências, apresentou uma declaração juramentada de causa provável contra Epstein em 2006. A declaração recomendava que Epstein fosse acusado de 4 acusações de sexo ilegal com menores e pelo menos uma acusação de molestamento. As acusações eram sérias, refletindo a gravidade dos crimes que Epstein foi acusado de cometer. Entretanto, com o desenrolar do caso, ficou claro que a influência de Epstein se estendia muito além das paredes de sua mansão. No centro dessa controvérsia estava um acordo de não acusação, que protegeu Epstein de acusações federais, orquestrado pelo então procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida, Alexander Acosta. Esse acordo se tornaria um ponto focal na narrativa das batalhas legais de Epstein, levantando questões sobre justiça e responsabilidade. O acordo de não acusação foi firmado em 2007, um momento crucial que alteraria o curso da investigação. Apesar das evidências esmagadoras reunidas pela polícia de Palm Beach e pelo FBI, que havia lançado sua própria investigação, apelidada de Operação Leap Year, o conteúdo de uma acusação de 53 páginas nunca foi apresentado a um júri. Em vez disso, foi feito um acordo a portas fechadas, efetivamente encerrando a investigação federal e impedindo que toda a extensão dos crimes de Epstein fosse revelada. Aliciamento de uma pessoa menor de 18 anos para prostituição e solicitação criminosa de prostituição. Esse acordo resultou em uma sentença de 18 meses de prisão, muito distante da possível sentença de prisão perpétua que ele poderia enfrentar se fosse condenado por acusações federais. As implicações desse acordo foram profundas. Ele não apenas permitiu que Epstein evitasse uma pena de prisão significativa, mas também manteve os detalhes de seus crimes e a possível rede de predadores sexuais envolvidos ocultos dos olhos do público. O acordo foi mantido em segredo para as vítimas de Epstein, uma violação de seus direitos, de acordo com a Lei dos Direitos das Vítimas de Crimes, que determina que as vítimas sejam informadas sobre acordos judiciais e tenham a oportunidade de serem ouvidas no tribunal. Nos anos que se seguiram ao acordo, o acordo foi submetido a um intenso escrutínio, especialmente após a prisão de Epstein em 19 de fevereiro de 2009 por novas acusações de tráfico sexual. O clamor público sobre a leniência do acordo original e o sigilo em torno dele levaram a pedidos de responsabilidade e transparência no sistema judiciário. Em fevereiro de 2019, um juiz federal determinou que o acordo de não acusação violava a lei dos direitos das vítimas de crimes porque as vítimas de Epstein não foram informadas do acordo, nem tiveram a oportunidade de serem ouvidas no tribunal. Essa decisão alimentou ainda mais a demanda por justiça,
e preparou o terreno para a reabertura do caso contra Epstein. O foco renovado nos crimes de Epstein culminou com sua prisão, em 6 de julho de 2009, no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey. Agentes federais o acusaram de tráfico sexual de menores e conspiração para cometer tráfico sexual. As acusações foram baseadas em alegações de que Epstein operava uma vasta rede de meninas menores de idade que ele explorava para sexo em suas propriedades luxuosas em Nova York e na Flórida. Outro aspecto complexo do crime do financista incluía uma lista que, desde então, se tornou um ponto crucial em seu caso. A lista de Epstein, um documento que se tornou infame por si só, serve como prova da complexa rede de relacionamentos que ele cultivou ao longo dos anos. A divulgação dessa lista, incluída nos documentos do tribunal, causou comoção no público e na mídia, pois revelou conexões com algumas das figuras mais proeminentes do mundo. O contexto da divulgação da lista está enraizado nos procedimentos legais contra Epstein e sua associada próxima, Ghislaine Maxwell. Maxwell, que foi condenada por tráfico sexual de crianças, desempenhou um papel fundamental nas operações de Epstein. O príncipe Andrew, duque de York, se viu no centro de uma tempestade na mídia após a divulgação da lista. Sua associação com Epstein já era objeto de especulação há muito tempo, mas os documentos do tribunal trouxeram à tona novas alegações. Virginia Giuffre, uma das acusadoras de Epstein, alegou que foi forçada a ter encontros sexuais com o príncipe Andrew, uma alegação que ele sempre negou. Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, foi outra figura de alto nível citada nos documentos. Embora não haja nenhuma sugestão de crime por parte de Clinton, seu nome apareceu várias vezes nos documentos. Os holofotes se voltam para outras figuras proeminentes citadas em sua lista. Entre elas estão Bill Richardson, Donald Trump e Michael Jackson, cada um dos quais se viu ligado a Epstein de uma forma que despertou curiosidade e especulação. Então, qual é a participação de Heckman em tudo isso? Após o anúncio de sua morte, um tweet que ressurgiu de uma conta que supostamente seria sua página oficial no X mostrou seus votos de expor todas as pessoas poderosas envolvidas com Epstein. O tweet citava especificamente o nome de Bill Clinton. Dizia: "Estou pronto para corroborar tudo o que consta na lista de clientes de Epstein e colocar Bill Clinton e outros na prisão, nem que seja a última coisa que eu faça." Como se isso não fosse suficientemente chocante, também houve especulações de que Heckman pertencia a um culto secreto de bruxaria. Essa informação apareceu em sua página da Wikipédia antes de ser retirada abruptamente. Essa teoria ganhou ainda mais credibilidade entre os fãs quando o ator de Hollywood, Randy Quaid, declarou abertamente que o falecido ator e sua esposa foram assassinados. Seu tweet dizia: "Gene Hackman e sua esposa são vítimas de assassinato. Alguns canalhas fizeram isso e encenaram o crime. Parem de falar sobre os filmes em que ele participa. É assim que eles se safam do assassinato de pessoas famosas." Ele continuou, destacando ainda que sabia que várias estrelas como Heath Ledger e David Carradine tiveram um destino semelhante. Quaid foi além, mencionando que tinha boas pistas sobre quem matou Gene Hackman. Essas revelações e teorias continuam surgindo simultaneamente, enquanto a polícia continua investigando a morte de Hackman e Arakawa. Uma coisa é certa: essas alegações parecem ter mais aprovação do público do que o que as autoridades revelaram. Por dentro dos últimos dias de Gene Hackman. Os últimos dias e anos de Gene Hackman desempenham um papel crucial na forma como as coisas rapidamente se tornaram debilitantes em sua vida com Arakawa. Até a descoberta de suas mortes misteriosas, o casal de longa data mantinha um estilo de vida recluso, embora pacífico e adequado para eles. A dupla tentava se manter saudável, dando a devida atenção ao bem-estar. Um clipe de Hackman que ressurgiu e que parece ter sido o último a ser filmado apresenta a imagem de um homem idoso e frágil, mas que ainda tinha agilidade em seus passos. Conhecido por sua presença imponente na tela, a última aparição pública de Hackman foi capturada em uma filmagem breve, mas reveladora, que deixou fãs e admiradores admirados. Apesar de seus passos lentos e cuidadosos, um sinal natural de sua idade, Hackman parecia estar de bom humor, andando sem ajuda. De acordo com amigos íntimos do casal, Hackman e Arakawa eram um casal de idosos que tentava manter a boa saúde, apesar de a saúde do ator estar piorando devido à idade avançada. Gene Hackman e Betsy Arakawa eram mais do que apenas um casal de Hollywood. Eles eram uma prova de amor e companheirismo duradouros. Seus amigos íntimos, Danielle e Barbara Lenihan, juntamente com seu filho Aaron, oferecem uma janela para a vida do casal antes que as sombras do declínio da saúde começassem a aparecer. Danielle Lenihan relembra a energia vibrante que Hackman exalava, mesmo em seus últimos anos. Conhecido por sua presença marcante nas telas, Hackman levou esse mesmo carisma para sua vida pessoal. Ele era um homem que prosperava na rotina e apreciava os prazeres simples da vida. Seus passeios diários de bicicleta pelas ruas pitorescas de Santa Fé eram mais do que apenas um exercício. Eram um reflexo de seu entusiasmo pela vida
e de seu desejo de permanecer ativo e envolvido com o mundo ao seu redor. Aaron Lenihan, que cresceu testemunhando o profundo vínculo entre Hackman e Arakawa, descreve-os como um dos casais mais genuínos que já conheceu. O relacionamento deles foi construído com base no respeito mútuo, na compreensão e no senso de humor compartilhado. Quando a saúde de Hackman começou a declinar, essas rotinas e prazeres simples se tornaram ainda mais significativos. Arakawa, sempre a parceira dedicada, assumiu o papel de cuidadora com graça e determinação. Ela introduziu atividades como quebra-cabeças e yoga para manter Hackman mental e fisicamente envolvido, demonstrando seu compromisso com o bem-estar dele. Isso provou ser uma percepção factual de que Arakawa estava saudável até o momento de sua morte. Ele se tornou mais recluso. Estava preocupado com sua imunidade. Stuart Ashman, amigo de longa data do casal, compartilhou informações sobre o declínio da saúde de Hackman e as circunstâncias que envolveram a trágica morte do casal. De acordo com Ashman, Hackman havia se tornado cada vez mais recluso nos últimos anos. A personalidade de Hackman, que era conhecida por ser vibrante e cativante, contrastava muito com a sua. Essa mudança foi particularmente perceptível após a pandemia da Covid, pois Hackman tomou medidas para proteger seu sistema imunológico, isolando-se ainda mais do mundo exterior. Ashman observou que a saúde de Hackman estava caindo nos meses que antecederam sua morte. O ator, que antes era ativo, passou a ficar mais confinado em casa, uma realidade difícil de ser testemunhada por aqueles que o conheciam. Apesar disso, Arakawa continuou sendo uma fonte constante de apoio, esforçando-se para manter um senso de normalidade e envolvimento em suas vidas. Sua dedicação ao bem-estar de Hackman era inabalável, pois ela introduziu atividades como quebra-cabeças e yoga para mantê-lo mental e fisicamente ativo. A alegação de que Arakawa era relativamente saudável e forte o suficiente para cuidar de Hackman é um forte contraste com a forma como ela faleceu. Entretanto, o que se pode deduzir de seus amigos próximos é que eles tiveram uma vida pacífica juntos. Isso nos leva a outro contraste entre o relacionamento de Hackman com Arakawa e seus filhos. Em 1956, Hackman se casou com sua primeira esposa, Faye Maltese, uma união que traria tanto alegria quanto desafios. O casal teve seu primeiro filho, Christopher Allen, em 1960, seguido por Elizabeth Jean, em 1962, e Leslie Ann, em 1966. Quando a carreira de Hackman começou a decolar, as exigências de Hollywood o afastaram cada vez mais de casa. Os marcos do início da carreira de Hackman incluíram seu papel de destaque em Bonnie and Clyde, em 1967, que o catapultou para a fama. Esse sucesso foi seguido por sua atuação vencedora do Oscar em The French Connection, A Conexão Francesa, em 1971. Esses papéis exigiam dedicação intensa e longos períodos no set, muitas vezes em locais distantes de sua família. Como resultado, a presença de Hackman em casa era limitada, criando uma sensação de distância entre ele e seus filhos, que ansiavam pela atenção e envolvimento do pai em suas vidas. Como a carreira de Gene Hackman continuou a crescer durante as décadas de 1970 e 1980, o impacto em sua vida familiar tornou-se cada vez mais evidente. Com papéis icônicos em filmes como A Conversação e Super-Homem, os compromissos profissionais de Hackman muitas vezes tinham precedência sobre seu papel de pai. A distância física e emocional entre ele e os filhos aumentou quando eles entraram na adolescência, uma época em que a presença dos pais era fundamental. Christopher, Elizabeth e Leslie seguiram seus próprios caminhos, muitas vezes sentindo a ausência do pai em momentos cruciais. As declarações públicas e entrevistas de Hackman durante esse período raramente tocavam em sua vida familiar, refletindo uma natureza privada que mantinha os assuntos pessoais longe dos holofotes. No entanto, o silêncio falou muito sobre os desafios que eles enfrentaram para manter uma dinâmica familiar unida. Apesar da distância, houve esforços para a reconciliação e o entendimento dentro da família. À medida que Hackman envelhecia e começava a se afastar do ritmo implacável de Hollywood, ele reconheceu a necessidade de preencher a lacuna com seus filhos. Essa percepção levou a tentativas de consertar relacionamentos, embora o processo não tenha sido rápido nem simples. No entanto, no anúncio de sua morte, seu filho mais novo, Leslie, atestou a possibilidade de que ele poderia ter sofrido envenenamento por monóxido de carbono. Embora essa sugestão tenha sido descartada após as investigações, ela é bastante incômoda e aumenta as reviravoltas do que realmente está por trás da indefinição da morte de Hackman. Clique no próximo cartão para explorar mais histórias desconcertantes de Hollywood que são mais do que aparentam. Por enquanto, adeus.